Olá, terráqueos! Eu sou a Fran. E eu sou a Digli. E hoje a gente tá em casa mesmo. Eu sempre fico esperando falar mais alguma coisa. Linda, não tem mais nada pra falar. Não tem mais nada, tá bom. Pra você que já acompanha, presta atenção. Véi. Gente, a Digliane é muito chata, mano. Vocês não estão vendo ela me beliscando com o dedão do pé aqui embaixo. Dedão do pé. Assim, tic, 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 parecendo um gancho. Tic, tic, tic. Pra você que segue o canal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Não vai ter viagem, não vai ter trilha, não vai ter acampar, não vai ter banho de cachoeira, perrengue que a gente adora, também não vai ter. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nós. E esse vídeo está sendo postado no dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. E como vocês sabem, nós somos lésbicas. Lesbiconas. Sapatona convicta. Eu não Lésbica vou futurista. deixar A inveja sapatona me abala convicta. pra sempre. Beijinho, beijinho. Beijinho lésbico. Porque é que pode. Então hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa vivência, como foi pra gente nos assumir, nos auto-assumir, também nos assumir pra nossa família, como foi aí esse processo realmente de sair do armário. Não é comum pra gente vir aqui no canal falar sobre a nossa vida. A gente vai fazer isso porque a gente sabe que é importante, que pode ser muito importante pra outra pessoa que tá aí do outro lado escutar um pouquinho do que a gente... da nossa história, né? Do que a gente vai compartilhar aqui. Antes de começar, se você é aquela pessoa que só com isso que a gente falou até agora já sentiu uma raivinha assim, ó, clicando loucamente no dislike, comentando coisas ruins aí, calma, tá? Calma, respira, dá uma seguradinha. Segura! Não, sério, gente. O YouTube tá cheio de coisa pra você assistir. Você não precisa ficar aqui, tá? Mas já que você tá aqui, você pode também escutar esse vídeo até o final e mesmo que você não goste do que você vai escutar, pelo motivo que seja, talvez seja uma oportunidade. Bom, voltando aqui, hoje é um dia para celebrar a nossa existência, é um dia de resistência também e é um dia para lembrar que a gente ainda luta por respeito e direitos básicos. Exato. E esse vídeo, pessoal, não é pra incentivar você a ser gay, nossa, nada disso. E muito menos é um roteiro ou uma receita de bolo sobre como se assumir ou, enfim, como lidar com a tua própria vida. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem um contexto. Então o que a gente vai fazer aqui é compartilhar sobre como foi pra gente. A minha história, ela é uma história feliz, tá? Nossa, eu contei isso de início, mas tudo bem. Você deu todo o spoiler. A primeira mulher que eu beijei, eu tinha 17 anos. Então imagina que boa parte da minha adolescência eu tava assim... Apaixonou, né? Calma, Digliane, deixa eu falar. Nossa, que boa parte da minha adolescência eu tava ali sem entender muito bem por que eu não me encaixava, né? Tipo... Fiquei com alguns caras, com alguns meninos, mas as coisas não iam muito pra frente. E eu também, pra mim, eles eram muito mais meus amigos do que qualquer outra coisa. Aos 17 eu fiquei com uma menina pela primeira vez e foi... Fogo de artifício. Foi realmente um outro sentimento. Senti o que todo mundo já tinha sentido há tanto tempo antes e eu não, sabe? Difícil explicar, mas foi assim, realmente, cara, isso faz muito sentido pra mim. Eu me permiti estar com uma menina que eu gostava. Passou um tempo aí e poucas amigas minhas sabiam e eu senti a necessidade de contar pra minha mãe. Eu me sentia muito carregada de não compartilhar isso com ela. Então, um dia
foi bem assim, tá? Eu assisti um curta-metragem que era entrevistando mães de filhas lésbicas. E aí eu pensei, é agora. Eu chamei minha mãe, peguei ela da mão assim. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Aí fui até a mesa, botei o vídeo lá no computador. A gente assistiu juntas. Se chama O Segredo dos Lírios. Vou deixar aqui o link, se tiver ainda, acho que tem. E aí no final do vídeo, ela tava meio assim sem entender, eu acho, né? Eu olhei pra ela e eu falei, mãe, eu sou lésbica. E essa não foi a reação dela, não mesmo. Ela ficou meio... ela começou a chorar, eu comecei a chorar também. E eu lembro que ela me disse assim, isso não é o que eu esperava, mas eu quero que tu seja muito feliz. O que importa pra mim é que tu seja muito feliz. E a gente se abraçou. E um tempo depois eu já tava levando minha namorada na minha casa e ela foi super bem recebida pelas minhas irmãs, pela minha mãe. Então, assim, a minha história de me assumir foi realmente muito tranquila, né? Eu acho que o que mais tinha um peso, assim, pra mim era eu comigo mesma. Eu de me aceitar. No momento que eu me aceitei e contei isso pra minha mãe, foi tipo assim, nada mais importava. Realmente poder viver quem tu é, né? Já pra mim, a história foi um pouquinho diferente. Um pouquinho. Meu processo foi bem tardio também, eu diria. Na verdade, eu sempre me senti uma criança diferente. Eu sempre me senti deslocada, assim, perto das minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs. E quando eu olhava principalmente pra irmã mais velha, eu sentia que aquilo não combinava comigo, sabe? Todo aquele papel. Eu não sei, eu me sentia diferente. De alguma forma, dentro de mim, eu sentia que eu era diferente, mas eu não sabia exatamente o que era, né, na minha infância. E quando chegou a adolescência, enfim, me envolvi com vários rapazes, assim, né? Beijinhos. Mas cheguei a namorar. Foi legal até, mas, enfim, sabe quando tu não... sei lá, pra mim aquilo era namorar. Com 18 eu fiquei com uma menina. E claro, eu era uma menina de outra cidade, óbvio, né? O típico roteiro sapatão. E me apaixonei, com certeza. Mas não durou muito também, mas ali eu realmente me descobri. Eu me descobri assim, eu realmente entendi uma parte daquilo que eu sentia como diferente em mim. Então eu fiquei com essa menina e foi tipo, uau, é isso, entende? Eu senti... Fez todo sentido assim pra mim eu ter me sentido diferente durante alguns momentos da minha vida. E depois dessa menina eu acabei ficando com outras meninas. E eu não tive, assim como a Fran, eu não tive a oportunidade de contar para os meus pais. Os meus pais descobriram através da internet, realmente. Eu deixei meu Facebook aberto e eles acabaram lendo algumas conversas minhas e descobriram que eu ficava com mulheres. E foi um caos, muito choro, muita culpa, muito pecado, uma conversa super, realmente desgastante, assim. Eu lembro que a gente teve uma conversa super desgastante depois que eu voltei da faculdade. Foi quando eles me abordaram sobre isso e outras coisas. Mas acabou que 3 meses depois, mais ou menos, que eles descobriram. A gente não falava muito sobre isso em casa, né? Mesmo depois que eles sabiam, a gente não tocava nesse assunto. E uns 3 meses depois, aconteceu do meu pai me expulsar de casa. E esse foi um dos motivos. Esse não foi o único, mas esse foi um dos motivos. E eu acabei indo morar com a menina que eu ficava, que depois virou minha namorada. E eu morei com ela durante 1 ano e eu não tinha um vínculo assim com a minha família. Eu realmente acabei me distanciando muito deles. Depois eu fui morar em Pelotas, e então eu acabei, né, ficando mais distante ainda, distante agora fisicamente também. Eu não conseguia conversar com o meu pai, né? A gente tinha uma relação bem... Isso desestabilizou muito a nossa relação, a relação, né, minha com a minha família, com o meu núcleo familiar. Com o tempo, né, depois de ter feito várias... Enfim, depois de ter várias percepções sobre o que aconteceu,
durante esse período da minha vida, eu consegui retornar, eu consegui ter uma conversa com meu pai, a gente conseguiu se alinhar, a gente conseguiu realmente nos trazer um de volta pro outro, né, com muita conversa, perdão, e eu sei que isso não acontece com todo mundo, mas eu tive a felicidade de conseguir isso, ter minha família de volta, e hoje eu tenho uma relação super próxima com eles. Hoje eles conhecem a Francine, eles tratam a Francine super bem, e apesar da gente ainda não falar sobre a minha sexualidade, principalmente os meus pais, eles não falam sobre isso, mas as minhas irmãs, por exemplo, são super apoiadoras e militantes às vezes, e chamam a Francine de cunhada, então é super bonitinho. Então eu sei que assim, a minha história ela começou com uma história de muitas pessoas, né, que não tem aceitação dos pais, e acabou que deu-se uma reviravolta. Mas eu quero dizer também para as pessoas que não chegaram nesse momento de reviravolta, ou que, enfim, talvez nunca vão chegar. Eu sei que nem todo mundo consegue, né, depois de uma ruptura tão dolorosa, tão intensa e tão direcionada, né, uma ruptura por conta de quem tu é, consegue voltar, né, aos laços familiares, então vive nessa ausência às vezes da família original, que tá tudo bem, né, tu não precisa estar próximo de pessoas que não te aceitam, que não te amam. Não é porque tu nasceu em uma família que tu precisa continuar nela pro resto da vida, né? Tu pode também criar outros vínculos familiares com outras pessoas que não são exatamente de sangue, com pessoas que realmente te amam, pessoas que te aceitam, pessoas que te respeitam por quem tu é. Esse é um pouquinho sobre a nossa história, né? Sobre o nosso contexto. São bem diferentes, na real. Não tem nada de errado com você, se você se identifica, se você é LGBTQIA+, alguma dessas siglas. Não tem nada de errado com você. Ou se você só se sente diferente também. Talvez você não seja nenhuma dessas siglas, talvez mas você se sinta... não saiba, né? E se você tá nesse processo, ou já passou por ele, enfim, ou ainda vai passar por ele, não sei, toda culpa que talvez você venha a sentir, medo, todo sentimento de rejeição, todo desamor, isso vai passar. Eu quero te dizer que isso vai passar e que tu vai ser muito feliz se tu realmente se permitir ser quem você é. E encontrar a tua turma, encontrar a tua comunidade e estar perto de pessoas que te querem bem. E você que é pai ou mãe, que tá aqui no nosso canal, nos assistindo, que gosta de aventuras, porque se você tá aqui, provavelmente você gosta de aventuras, crie o seu filho para ser feliz e ser inteiro e completo em toda a potencialidade que ele tem para se expressar. Essa é a minha dica para vocês. E saibam que ele ser LGBTQIA+, ou ele ser o que quer que ele escolha ser, não é algo que tenha a ver com a criação que vocês deram para ele, com os acertos ou com os erros, enfim. Ele vai ser quem ele vai ser, independente de qualquer coisa. Então, continue amando teu irmão, que é teu filho, tua sobrinha, tua tia, teu tio. Às vezes tua mãe, né? Teu pai. Permita e dê espaço para que as pessoas sejam felizes, sejam quem elas são. Tô inspirada, né? É isso, pessoal. Então a gente resolveu gravar esse vídeo aqui porque a gente sabe que existem ainda muitas dificuldades, muitos percalços, muito preconceito. A gente enfrenta muito preconceito ainda hoje em dia. A gente sabe que a gente não tem a liberdade, assim, a liberdade plena de nos expressarmos afetivamente em público, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer isso. Né? Exato. A gente deixa de se abraçar, a gente deixa de se beijar, até mesmo para tirar uma foto ou coisa do tipo, por medo da violência. Não só uma violência física, mas uma agressão verbal também. E no nosso caso, né, como lésbicas, muito assédio também acontece. Assédio do tipo de sensualizarem a nossa relação. Existem várias outras pessoas que estão compondo essas siglas, que sofrem todos os tipos de violência que tu puder imaginar. Então, mesmo que tu não seja LGBT, se posicione pela causa. Esteja do nosso lado, somos todos seres humanos, todos merecemos respeito e amor. Bom, e para finalizar esse vídeo, se você é uma pessoa LGBTQIA+,
quiser compartilhar com a gente um pouquinho do seu processo, enfim, de algo que você esteja sentindo aí ao ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários. É sempre muito prazeroso pra gente ler um pouquinho sobre quem tá aí do outro lado. Conhecer, né? Um pouco. Conhecer. E a gente acaba esse vídeo por aqui. Um beijo pra todas e todos. Fique em casa. Todas. E fique em casa, se cuidem. se puder. Se protejam.